nada está imóvel, tudo se transforma, nada se destrói. É essa uma das leis também que estão afetas ao mago que realiza qualquer cerimônia de ritual de magia. E a lei da matéria é um número. Nessa operação mágica, repete-se simbolicamente o mecanismo e o mistério do uno, do um, que se transforma nos muitos, até seu limite perfeito simbolizado pelo número 10. Também é uma operação mágica inicial que o mago que se prepara para fazer o ritual de alta magia realiza. Sendo o pensamento uma forma de energia, produz luz, som, calor, cor, forma e número. Exprime o mistério da energia cósmica em seu movimento transcendente. Logo, como vocês podem observar, o ritual de magia obedece a determinadas regras, obedece a determinadas leis e está de acordo também com a lei maior, a lei da natureza, porque, conforme eu havia afirmado antes, o mago branco, ele nada destrói no universo, ele transforma. A magia prática é, portanto, o fruto da árvore do bem e do mal, a árvore da vida. Está repleta de perigos e de riscos que não deve ser tentado por ninguém, apenas aquele que conhece, aquele que é realmente um mago ou um magista, pode realizar esses trabalhos. E eu falava sobre os agentes mágicos universais. Os agentes mágicos universais, que propriamente foram chamados de Exus nos rituais de Umbanda, eles são os elementais da magia. São eles, e através deles, que flui toda a ação da magia. E eles podem ser evocados nos rituais mágicos para fazer, naturalmente, os seus trabalhos. E eles fazem uma coisa muito interessante, os agentes mágicos, que são justamente os trabalhos de transmutação, o trabalho de sugestão provocada e o trabalho de ressonância manifestada. Me pediram, eu não ia citar isso, mas me pediram que dentro desses meus 53 anos de trabalho mediúnico, na Umbanda, e agora na Umbanda esotérica, eu falasse alguma coisa, algum trabalho que tenha sido realizado, ou por mim, através de mim, evidentemente, ou por algum outro irmão, na prática ritualística desses anos todos. E eu então vou contar, por exemplo, um caso de ressonância manifestada. Um cidadão A apareceu no centro com uma úlcera na perna, uma ferida, e que depois de vários tratamentos e de consulta a vários médicos, essa ferida não fechava. Foi invocado um agente mágico universal para realizar esse trabalho de ressonância manifestada. Na parte de fora do templo, havia um cruzeiro, uma cruz, sobre um pedestal de cimento, e em volta, terra. O senhor foi ali colocado numa cadeira e, arregaçando a calça, era a perna esquerda, ele a esticou em direção ao cruzeiro, em direção à cruz. O agente mágico, então, cantou um mantra, um ponto.
específico, comandando nossos irmãozinhos menores, e começou a sair de debaixo da base de cimento uma quantidade enorme de formigas grandes, negras, que se dirigiram para o Senhor, para a perna do Senhor, e comandadas pelo agente mágico, que ordenou que elas não atingissem a perna do Senhor em questão, elas rodearam a perna. E ele foi determinando o movimento dessa quantidade enorme de formigas, eram grandes, negras. Finalmente, ele ordenou que as formigas desaparecessem. E elas entraram novamente debaixo da base de cimento. O Senhor foi embora e 2 semanas depois voltou com a perna completamente curada. O que foi feito? Uma magia. Ele evocou, o agente mágico, o trabalho de magia negra que havia sido feito num cemitério, justamente com formigas. Reviveu aquilo tudo, que a gente chama de ressonância manifestada, porque voltou aquilo tudo à mente do consulente, e ele ficou curado. No caso de sugestão provocada, eu presenciei um fato também muito importante e muito interessante. Foi feita uma consulta a mim por um irmão dele. Ele veio me pedir socorro, eu estava no consultório, trabalhando, e esse rapaz veio e me procurou e disse: olha, Rogério, o meu irmão está morrendo. Ontem a mamãe fez uma junta médica, né? Chamou um padre para dar extrema-unção. Eu queria, pelo amor de Deus, que você fosse lá em casa. Ele morava em Jacarepaguá, que é um bairro afastado do Rio. E eu fui para lá, com um auxiliar, e lá veio esse agente mágico, o da formiga, e fez uma porção de invocações, preces. Tinha algumas pessoas que estavam na sala de visita, longe do quarto, ele estava deitado na cama, esquálido, pálido, barbado, não comia há não sei quantos dias, vendo aranhas enormes, jacarés e outros bichos repelentes. E após essa cerimônia que ele fez ali, que ninguém entendeu, ele foi embora e, antes de ir, disse para o irmão: semana que vem, na mesma hora e no mesmo dia, o meu instrumento vem aqui e vocês 2 vão me receber de carro lá na praça, que a casa ficava um pouco afastada de uma praça que havia. Eu fui embora, não entendi nada, e perguntei ao meu auxiliar: o que houve? Ele disse: não sei, foi feita aí umas coisas esquisitas que ninguém entendeu e não me disse mais nada. Depois veio a resposta disso tudo. Ele lá, no início da noite, acordou, chamou a mãe e disse que estava com fome. Coisa difícil, porque ele não comia há quase uma semana. A mãe trouxe uma sopa e ele perguntou para a mãe assim: mamãe, o Roger esteve aí? A mãe disse: esteve, meu filho, você não lembra? Ele disse: é, minha mãe, mas eu olhava para ele e não era o Roger. Era um homem alto, moreno, cabelos escuros, eu sou louro, quer dizer, ou era, né? Agora eu sou branco. Mas isso é que eu me lembro, mamãe. Aí eu chamava Roger e ele não respondia. Aí ele me estendeu as mãos. Eu segurei nas mãos dele e saí voando pela janela. Cheguei na casa da minha ex-noiva e fiquei assim no telhado, do alto, e vi a minha ex-noiva com um caixãozinho de madeira, um bonequinho,
cheio de agulhas enfiadas no boneco, e aquilo foi fechado o caixão e enterrado. E ele disse para mim, viu? Eu digo, sim senhor, vi. Então vamos voltar que você está curado, você está bom. E eu voltei, mamãe, entrei pela janela outra vez e ele foi embora. Uma semana depois eu voltei lá. Ele estava me esperando na praça, bom, não tinha mais nada. Quer dizer, foi feito uma sugestão provocada. Ele sugestionou aquilo tudo para poder mostrar o trabalho como tinha sido feito. Foi um caso muito interessante. Houve um outro caso mais interessante ainda. Os agentes mágicos, eles gostam de deslocar camadas. Então, eles trabalham com pólvora. Não é Dirce? A Dirce conhece isso bem, acompanhou isso tudo. E havia sido feita uma magia para um amigo meu, para ele perder a perna. Coisa horrível, né? E esse agente mágico, que trabalha comigo já há 50 e tantos anos, ele pediu uma perna de cera, mas ele queria uma perna azul. Foi difícil achar, foi para complicar mesmo. Ele arranjou a perna de cera e pintou a perna de azul, porque não achava azul. E foi feito então o trabalho no sítio dele. Eu fui para lá, veio o agente mágico, e chovia torrencialmente, igual uma chuva que houve ontem aqui, terrível, aquele aguaceiro medonho. E dentro da casa, ele estava manifestado, ele disse para o consulente, no caso, o menino da perna, e os outros, vamos lá para fora. Havia um cantor, não é disso, o Rui, lembra do Rui? E ele dizia assim, mas seu Sete, amanhã eu vou cantar, ele era tenor do municipal, essa chuva vai me fazer mal. Ele dizia assim, você não tem fé? Então vamos lá para fora. Foi lá para fora, ele botou a perna em pé, a perna encheu de água, evidentemente, e ele jogou a pólvora ali dentro. Aí disse para os presentes todos, vocês já viram pólvora pegar debaixo d'água? Não, senhor, não vimos, então hoje vamos ver. E aí pegou, jogou o charuto, plum, aquilo explodiu. E ele, que tinha uma dormência na perna há meses, desapareceu no ato. O que foi feito aí? Foi feita uma transmutação. E eu, querendo justamente absolver essas entidades que trabalham para o bem, essas entidades que trabalham na seara do amor, tão mal compreendidos e tão mal denominados, eu quero dar aqui os nomes esotéricos deles e os nomes vulgares, como são conhecidos nesses umbandomblés por aí afora, que é uma mistura de umbanda com candomblé, com nagô, nem se sabe ao certo o que seja. Mas então nós temos Alaxirô. Alaxirô é o nome esotérico do chamado Exu das Sete Encruzilhadas. Por que ele é chamado Exu das Sete Encruzilhadas? Porque ele percorre os 7 caminhos dos 7 subplanos do mundo astral, higienizando-os completamente. Daí um nome vulgar de Exu das Sete Encruzilhadas. Muainga, o nome vulgar dele é o Exu Tranca-Rua, que é responsável pelos portais dimensionais do mundo astral, impedindo a passagem dos indesejáveis. Por isso ele tranca as ruas, tranca os caminhos, tranca a entrada desses portais dimensionais. E Soxô, Exu Marabô, é composto de 2 palavras. Era conhecido na antiguidade como Agô e Para. Para no Devanagari quer dizer terra, e Agô, perdão, ou súplica. Por isso o Marabô, ele produz o alívio das culpas daqueles
que o vão consultar. Giramundo, o nome vulgar de Agnax, que é o agente mágico da justiça, ligado ao orixá Xangô, que é o orixá da lei kármica. Ele se desloca, ele gira pelo mundo astral, percorrendo todos os seus subplanos. Daí esse nome vulgar de Giramundo. Aí temos a espinha dorsal cravada, evidentemente por karma, no chamado ritual de Umbanda. Yamaná é o nome esotérico do chamado Exu Pombagira. Mas para cada orixá existe em sua contraparte, em sua atuação, em seu trabalho, um agente mágico. Assim, nós teríamos, para Oxalá, vou dar os nomes vulgares, né? 7 encruzilhadas. Para Ogum, Tranca-Rua. Para Oxóssi, Maravô. Para Xangô, Giramundo. E Iemanjá, Pombagira. Mas se Pombagira é guardião e auxiliar em seus trabalhos de magia do orixá Iemanjá, a mãe do mundo, não pode ser essa coisa grotesca que se vê por aí. Evidentemente, o que se vê são manifestações de artificiais, espíritos de baixa vibração, e não a verdadeira Yamaná. E tem esse nome por quê, Pombagira? Porque nos cultos públicos dos templos da luz, na Atlântida, esse agente mágico era representado por um estandarte amarelo claro, tendo no centro uma pomba branca de asas abertas. Essa pomba representava a ação de Kundalini, aquela energia que existe no chakra sacro. Por sua vez, era responsável pela pureza e representava de asas abertas, que ela estava em toda parte. Daí o nome de Pombagira, porque girava em todos os subplanos astrais. Esse é o verdadeiro agente mágico do orixá Iemanjá. E Tiriri, que é o orixá das crianças, não é? O seu nome esotérico é Irói, porque seu nome original era Irangi, que quer dizer menino, que quer dizer criança. E a linha de Ori é chamada na Umbanda a linha das crianças, mas não crianças no sentido de espíritos infantis, mas crianças porque renasceram de novo, morreram para a vida material e renasceram para a vida espiritual. Daí então seu nome Tiriri, tirado de Angi. É uma corruptela, evidentemente, Tiriri. Finalmente, o nome esotérico Amirói, que é o agente mágico pinga-fogo, nome vulgar. E dá esse nome devido à manipulação do elemento ígneo, do fogo sagrado, no seu aspecto transcendente. Daí o nome de pinga-fogo. Mas esses agentes mágicos responsáveis pela ação da magia e que são manipulados pelos magistas ou magos, podem realizar os mais diferentes trabalhos usando essa técnica da transmutação, da sugestão provocada e da ressonância do passado, o que é muito importante. E então, a magia
conforme nós a definimos, é o que abrange todo o universo manifestado. Porque tudo no universo é magia. O próprio fenômeno da manifestação é magia. Magia divina. E, em nome desses trabalhadores tão mal compreendidos, do qual eu deixei aqui o meu protesto, eu quero dizer aos senhores que Umbanda é luz, Umbanda é lei divina, e se traduz por umas palavras simples, que eu vou repetir agora. Tenha como templo o universo, como prece o trabalho, como fé o amor e como religião a caridade. Esse é o princípio básico do ritual da Umbanda, do qual Ramatiz cita com muita propriedade em seu livro Magia de Redenção. Muito obrigado a todos.